João capítulo 6, verso 11, diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Tá? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, presta atenção, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu quero falar para você acerca desse texto que fala sobre a multiplicação dos pães, dos peixes, né? Jesus estava ensinando aquele povo, e chegou um momento que Jesus ele teria que despedir aquele povo, porém aquele povo estava faminto, né? A Bíblia vai dizer que tinham na média de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então olha quanta gente que não tinha ali. Era muita gente. Que glória poder ministrar. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus, eu acho que ele tinha um vozeirão, né? Porque imagina você falar para 5.000 pessoas sem microfone, né? Eu fico imaginando, irmãos, porque o texto vai dizer que fora mulheres e crianças, né? Se tinha 5.000 pessoas, fora mulheres, quantas crianças que não tinha nesse ambiente? Olha quantas almas Jesus estava alcançando naquela ocasião. Mas não é sobre isso que eu vou falar. É que hoje de manhã eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que loucura, né? Hoje, se a gente tem aí 500, 600 pessoas no culto, né? Se tem meia dúzia de crianças, às vezes aquelas crianças tocam terror, você não consegue nem falar, não é verdade? Eu fico imaginando aqui, né? Mas o que eu quero falar para você é sobre outra coisa. Sobre a preocupação de Jesus em alimentar aquelas pessoas, sobre a preocupação dos discípulos em não ter o que alimentar, sobre a incredulidade do nosso coração, porque são coisas distintas, mas são coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia. A preocupação dos discípulos era que aquele povo estava faminto e como que ia despedir aquele povo sem alimentá-los. Só que quando Jesus ele pede o que é que nós podemos, em outras palavras, tá? De que forma que nós podemos alimentar esse povo? Aí os discípulos dizem, olha, tem 5 pães, tem 2 peixes. E, Senhor, Jesus, não tem como alimentar esse povo com o que nós temos aqui. Não tem. Foge da matemática humana, porque a gente se apega nessas questões também. Você já percebeu, irmãos, que a gente fica muito preso nas coisas humanas? Você já percebeu? Que às vezes nós queremos algo, e hoje Deus falava comigo isso, irmãos. Porque Deus falou comigo, Daniele, você precisa crer mais. Você precisa ter mais coragem em algumas coisas que eu tenho te chamado. E hoje Deus ministrava muito no meu coração, quando Deus, ele pega o que ele tinha na mão e ele, primeiro, ele agradece. Ele agradece naquilo que ele tem na mão e depois isso multiplica. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, escute, talvez você está mirando um terreno, talvez você está sonhando com uma casa própria, talvez você está desejando algo, mas quando você olha para aquilo que você tem nas mãos, você diz, não vai dar. Não vai dar. Deus falava muito comigo hoje de manhã. Eu dizia, Senhor, o Senhor está me chamando para algo maior. Mas como que eu vou dar esse passo? Você está entendendo, irmãos? Eu fui muito ministrada nesse devocional hoje de manhã. E o que queimou no meu coração, eu quero entregar aqui para o seu. O nosso problema é que a gente tem a síndrome de Tomé. Nós temos que ver para crer, nós temos que tocar para sentir, e nem sempre vai ser assim. Vai ter coisas que Deus vai pedir ao seu coração, que a circunstância é justamente essa, 5 pães e 2 peixes. Olha só,
Aí vem o senso de responsabilidade, e é muito importante você ter esse senso de responsabilidade. Agora, o que não pode ultrapassar é a incredulidade. A incredulidade, ela não pode ultrapassar no seu senso de responsabilidade. Do que você está falando, pastora? Talvez você olhe para os 5 pães e os 2 peixes, você olha a multidão. Senhor, eu tenho mais de 5.000 pessoas diante de mim. O que é que eu vou fazer se eu tenho só 5 pães e 2 peixes? E aqui que está o segredo. Você não tem que fazer nada. Você tem que agradecer. Agradeça. Ei, agradeça por aquilo que você tem. As demais coisas vai acontecer. Talvez você pode dizer, mas pastora, é difícil porque a matemática ela foge. O que eu tenho foge daquilo que eu quero. Mas para você chegar onde você quer, primeiro você tem que agradecer o que você tem. Porque a fé é justamente isso. Eu não vejo, mas eu quero, Senhor. Eu não vejo, mas eu desejo. Eu não vejo, mas eu almejo. E o almejar, o desejar, ele tem que estar junto. Ele tem que estar ligado, ele tem que estar conectado, porque a fé, Hebreus ele diz, a fé é algo poderoso, irmãos. Ele faz você acreditar naquilo que você não vê. Ele faz você entrar dentro de um carro que você não tem. Ele faz você entrar dentro de uma casa que você não tem ainda. Você imagina você entrando. Você imagina as cortinas. Você imagina os móveis. Deus está falando com alguém aí. Você imagina os móveis. Você imagina a TV. Aquela TV enorme, não é verdade? Não tem dinheiro para comprar, mas você imagina ela e tá tudo bem, irmão. Você tem que imaginar mesmo. Isso aqui não é, meu irmão, fruto da sua imaginação. Você está profetizando algo que vai acontecer na tua vida. Você está entendendo? Aí alguém disse aqui, ó, mas é difícil ainda é mais difícil, pastora, quando não se tem nem o pão e nem o peixe no cenário. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa. É isso aí, Aline Carvalho. É isso aí. Você está entendendo? Ó, eu não tenho 5 pão, pastor, eu não tenho nem os 2 peixes. Mas você precisa ter algo dentro da tua alma. Crer. O sentimento de crer. Por mais que eu não tenho, mas eu acredito que eu vou conseguir. Eu acredito. Olha Daniel na cova dos leões, meu irmão. Você vê algum cenário de escape ali? Dentro de uma cova, com os leões famintos, você consegue enxergar algum cenário de escape? Claro que não. Mas Deus fez os leões fechar a boca diante de Daniel. Você sabe por quê? Porque ele estava no propósito. O Deus por quem eu oro 3 vezes ao dia é o Deus que vai me arrancar desse lugar. E se ele não me arrancar, e se esses leões me devorar, ele continuará sendo Deus e daqui a pouco eu estarei com ele lá na eternidade. Você está entendendo, meu irmão? É o crer sem ver. É o acreditar mesmo não conseguindo acreditar. Eu sei que o senso de responsabilidade às vezes nos deixa meio paranoico. Eu fico olhando os discípulos. Que loucura que não foi na mente deles. Jesus está doido. Ele está querendo alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes? Não faz sentido. Não faz sentido para mim e para você, que não entendemos de milagre. Não faz sentido para nós. Agora, para ele faz todo sentido. Agora, uma coisa que nós precisamos fazer, que é o que diz o texto, que é muito poderoso. Nós temos que agradecer. Agradecer. O grande problema nosso, irmãos, é que talvez você esteja esperando
ter mais para servir melhor. Tem gente que é assim. Quando Deus me estabilizar, eu farei a obra de Deus do jeito que Deus quer. Isso não vai acontecer. Você não precisa se estabilizar para fazer a obra de Deus. Você tem que fazer mesmo não estando estabilizado. Não, quando eu tiver mais tempo. Ah, meu irmão. Tem muita gente que quando arruma. Tem muita gente que quando recebe um diagnóstico paliativo de uma doença, ele arruma tempo que antes ele não tinha. Então eu tenho que gerenciar o meu tempo. Eu que tenho que fazer meu tempo. O grande questionamento são as nossas desculpas. São as nossas desculpas. Nós inventamos desculpa para tudo. Eu não tenho que ter mais recurso para começar a fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Eu não tenho que ter mais confiança para me posicionar. Não, eu preciso confiar mais antes de querer fazer. Meu irmão, eu tenho que colocar o pé. Colocar o pé. E hoje de manhã eu falava para Deus, falei, Deus, o Senhor está me chamando para uma doidura, é? Falava com Deus hoje de manhã. Eu falei, o Senhor está me chamando para uma ousadia, é isso? O Senhor está inflamando o meu coração para fazer algo que os meus olhos não conseguem alcançar, encontrar? Eu falei, então minha oração vai mudar a partir de hoje. Eu quero que o Senhor coloque os meus pés na terra que o Senhor quer que eu tome como herança. Eu dizia para Deus hoje, então é isso que o Senhor quer? Então o Senhor vai fazer multiplicar os pães e os peixes, então coloca os meus pés. Coloca os meus pés aonde o Senhor quer que eu tome como herança. E eu vou dizer para você, Deus está te chamando para uma ousadia. Sonhar é muito importante, mas a ação é mais importante ainda. Repito, eu estou falando com alguém que está olhando para a multidão e está preocupado. Senhor, eu não posso ser irresponsável. Eu não posso ser irresponsável. Olha quanta gente que depende de mim. Olha quantas... Eita, olha quantas pessoas estão sobre a minha responsabilidade. E Deus manda te dizer, ei, agradece o que você tem, porque a multiplicação quem faz sou eu. Turamarassuri Kelibaia. Eu faço a multiplicação. Irmão, hoje de manhã, o meu coração quase saiu pela boca. Eu falei assim, eu estou entendendo. Então eu vou começar a desenhar. Eu vou começar a rascunhar. Coloco o meu pé nesse negócio e eu vou dar uma de doida. Porque se é isso que o Senhor está falando, é isso que eu vou fazer. Porque eu sei que quando o Senhor fala, eu só tenho que colocar o pé, porque o resto quem faz é o Senhor. É isso que Deus está procurando. É isso que Deus está dizendo. Te posiciona. Dá o primeiro passo. Você está com medo do quê? Você está achando que Deus não vai multiplicar? Deus vai. Deus vai. Deus vai, meu irmão. Deus, Ele vai multiplicar. Deus, Ele vai te surpreender. Se preciso for, Deus levanta pessoas que você menos espera para somar com você. Mas envergonhado você não vai ficar. Eu estou toda arrepiada aqui, ó. Ei, me darácia, cabriofaia. Deus, Ele está procurando gente corajosa. Covarde tem um monte por aí. Covarde tá cheio por aí, meu irmão. Ó, covarde, questionadores, tá? Incrédulo, tá cheio por aí. Crente Tomé, tá cheio, meu irmão. Agora Deus está procurando pessoas que estão olhando para as almas e se fala, Senhor, eu preciso de algo maior. Pai, eu preciso fazer algo. Não, Senhor, o Senhor está me chamando para algo maior. Então, é isso aqui, meu irmão. É você que está aí do outro lado.
É você que está me ouvindo. Repito, vou falar de novo porque é resposta para o coração de alguém. Você está olhando para um terreno, né? Você está olhando para uma casa aí. Você está namorando um carro. Você está de olho em algo que você sonha. Que você tem falado com o Senhor e Deus está dizendo assim: enquanto você ficar olhando para os 5 pães e os 2 peixes, eu nunca vou multiplicar. Você nunca vai entrar nesse sonho aí. Você não vai entrar. Ei, você não vai entrar nesse sonho. Você não vai pisar nessa terra prometida. Se continuar olhando só para mais de 5 mil pessoas. Você está entendendo a analogia que eu estou te trazendo aqui, né? Enquanto você olhar, ficar olhando para a matemática dos homens, você não vai nunca viver a matemática de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Ei, você precisa entender com que Deus está falando com você nessa manhã. Deus, Ele quer arrancar você desse cativeiro de escassez. Deus quer tirar você desse calabouço. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque isso aqui é a confirmação para a vida de alguém. Alguém estava dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso fazer algo. Senhor, 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 Senhor. Deus está dizendo: faz. Agradece o que você tem. E eu vou multiplicar. Antes de encerrar essa reflexão, deixa eu dizer algo para você. Agradece esse salário. Agradece. Porque você olha para ele e fala assim: meu Deus, eu não vou conseguir nunca ter uma casa com esse salário. Eu nunca vou conseguir ter um carro. Eu nunca vou conseguir ter uma moto. Eu nunca vou conseguir ter isso. Eu nunca vou conseguir ter aquilo. Eu nunca vou conseguir. Para de murmurar. Para de questionar o que você ganha. Para de questionar o que você tem nas suas mãos. O Senhor está dizendo para alguém aí do outro lado: agradeça. Agradeça e vai multiplicar. Agradeça e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Taramassuri Kelly Baracébria. Sabe, esse pouco que você tem vai se tornar um milagre e você vai falar. Você vai contar o seu milagre. Você vai dizer: irmãos, isso aqui foi um milagre. Eu já contei aqui a casa que Deus deu para minha mãe. Eu vou contar aqui de novo para fechar isso aqui com chave de ouro, meu irmão. Para sair toda a incredulidade do seu coração. Isso aqui que eu vou te contar não é conto da carochinha. Não é testemunho de pregador que inventa testemunho para mover o teu coração. Escute. Nós tínhamos uma casa de madeira. Quando o diabo destruiu o casamento dos meus pais, nós fomos morar, irmão, numa favela. Uma favela. Depois de um tempo, a prefeitura deu umas casas de madeira para o povo da favela, da comunidade. Só que as casas que eles deram eram de madeira de pinos. Quando eles terminaram a casa era bonita. 2 quartos, sala cozinha conjugada, uma lavanderia atrás com banheiro. Bem bonitinha. Passado verniz, vermelhinha, coisa mais linda. Tô falando de muito tempo atrás, irmãos. Foi feito aqui na região do Morumbi, foi feito no Porto Belo, foi feito não sei na onde. Enfim, tô falando lá do tempo do Dobrandino, meu irmão. Tô falando de muitos anos atrás. Quando nós saímos daquele barraco, irmão, de lona, nós entramos naquela casa, pra gente era uma casa de luxo. Meu Deus do céu. Só o fato de, no dia de chuva, saber que você não vai ser carregado pelas águas, já tava bom demais, meu irmão. E o medo que nós tínhamos, entendeu? Entramos naquela casa feliz da vida, né, com o nosso terreno,
a casinha em cima, meu Deus do céu. A gente foi uma das primeiras pessoas a receber aquela casa, uma alegria tremenda, irmão, mas não durou muito tempo a alegria. Com o passar dos meses, aqueles pinos, eles eram verdes. Eles começaram a secar a madeira, meu irmão, e a casa começou a ficar torta. Quem estava dentro via quem estava fora. Pra você ter uma ideia. Olha a situação que ficou. Pensa na frustração, irmão. Eu lembro que uma vez, a minha mãe pediu pro meu pai pregar umas tábuas na lateral da casa. Por quê? Um dia, simplesmente, elas eram todas encaixadinhas. Simplesmente, uma parte dela debulhou tudo no chão. Aí meu pai foi lá e encaixou tudo de novo. Pregou umas tábuas. Eu não sabia o que era pior. Se era aquela casa que nós morava torta, desmantelada, ou se era a casa de lona. Mas ainda ela era melhorzinha do que a casa de lona. Escuta. Aí uma tristeza. Eu lembro que o que salvou a nossa casa, meu irmão, foi uma área que meu pai fez. Meu pai, ele fez uma área bem bonitinha, bem reforçadinha, que salvou dos ventos não levar aquela casa. Pensa na luta, irmão. Pensa na prova. Aí, com o passar dos anos, com muito sofrimento, nós conhecemos a Jesus. Minha mãe foi para a igreja, se tornou uma crente muito fervorosa. Nós nos convertemos também. E um dia nós estávamos numa campanha na tarde da bênção. E a minha mãe colocou lá na campanha que ela queria muito uma casa própria, uma casa de verdade, uma casa de material. Só que a nossa casa, irmão, ela era meio que num buraco assim, ó, nosso terreno. Então, para a gente construir uma casa ali, só de terra a gente ia gastar uma fortuna. Como diz os antigos, um eito. Só para aterrar aquele terreno. Então, a matemática dos homens era essa. Impossível. Escute o que eu vou lhe falar. Impossível. O valor que a minha mãe ganhava não condizia com o sonho que ela tinha. Mas na campanha da Tarde da Bênção, ela colocou lá na campanha que ela queria muito uma casa própria. O pastor que estava pregando na época era o pastor Gelson, que hoje tem uma igreja em Medianeira, Gerson. Ele estava lá orando por revelação, porque na época tinha aquelas mesas que colocava os objetos. E ele falou assim: irmã Joselma, assim diz o Senhor, escolha a cor da sua casa, porque Deus vai te dar uma casa. Só escolha a cor. Irmãos, eu estava nesse culto. Eu era garoto, tinha os meus 16 anos. Minha mãe chorou muito. Foi lá na frente receber a oração do pastor. Na época era lá no Avivamento Bíblico do Morumbi 2. Recebeu a oração do pastor. Veio feliz da casa com a chave da sua casa. Porque ele disse: pega a chave da tua casa aqui. Veio feliz da vida, meu irmão. A matemática nossa era impossível. Você está entendendo do que eu estou falando, irmão? Eu estou falando de uma casa que era só a misericórdia. Não, vocês não têm noção. Nossa casa era cheia de fresta. Não, você não tem noção, irmão, que situação que era. Aí, passados-se alguns meses, tinha a Dona Lu, que era a nossa vizinha, muito querida, que hoje descansa no Senhor, dorme no Senhor, né? Ela era da congregação cristã. E a mãe dela era da Assembleia de Deus lá de São Paulo. A mãe e o padrasto. Eles vieram para Foz do Iguaçu, porque eles já eram idosos. E eles disseram para Dona Lu que eles queriam morar em Foz do Iguaçu. Então a Dona Luzinete comprou um terreno, 2 terrenos depois do nosso, onde a gente morava. Comprou um terreno ali de uma pessoa que queria vender. E construiu uma casa para os pais. Construiu uma meia água com 2 quartos, com uma sala. Construiu uma cozinha atrás. Construiu, irmãos, uma casa linda. Era uma meia água formato de L. Então, coisa mais linda era aquela casinha. Tinha um pé de jabuticaba atrás. Os pais dela vieram morar em Foz do Iguaçu. Não se adaptaram com o clima, porque aqui é muito quente.
Então eles quiseram ir embora de novo para São Paulo. Os pais dela chegam lá em casa e falam assim: irmã Joselma, não se adaptamos aqui, e eu quero muito vender minha casa, mas eu quero vender para você. Aí minha mãe falou assim: não, é impossível, como assim? Ela falou: não, eu quero vender por tanto, e para você eu vendo parcelado a longo prazo. Compra minha casa. Escute o que ela falou. Ela tá prontinha, irmão, cerâmica, tudo pronto. Ela tá prontinha, só falta pintar por fora. Tá pintada por dentro, tá tudo certinho, só falta pintar por fora. Quando ela falou assim, só falta pintar por fora, ela lembrou da profecia. Ela disse: quanto que é a casa? Na época, irmãos, digamos que fosse uns 17 mil. Mas 17 mil é muito dinheiro, você não acha? Escute bem. O que o profeta falou? Escolha a cor da sua casa. O que aquela senhora falou? Eu vendo para você. Se for para você, eu vendo a longo prazo. Só falta pintar pro lado de fora. A minha mãe falou: eu vou... Deixa eu pensar. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Escuta. A minha mãe tinha um acerto para receber do patrão dela. Nas contas da minha mãe tinha 7 mil reais para receber de acerto do patrão dela. Quando ela senta com o patrão faz as contas, a minha mãe com a agenda dela, o patrão com a agenda dele. Quando a minha mãe senta para fazer o acerto, o patrão falou assim: Joselma, não, tá errada as tuas contas aí. Ela falou: por quê? Tá faltando alguma coisa? Eu tô cobrando a mais? Ele falou: não, na tua agenda tá 7 mil, mas na minha agenda tá 12 mil. Eu te devo 12 mil. Ela falou: não pode. Como assim? Sim, ó, você esqueceu de anotar isso aqui. Lembra que esse aqui, disso aqui? Minha mãe falou: meu Deus. Então é 12 mil que eu tenho que te dar. Então, vamos fazer um acerto aqui. Você quer comprar tua casinha? Ela falou: quero. Então vem aqui. Deu 12 mil em espécie. Escuta isso. Você acredita em milagre, meu irmão? Se você não acredita, meu irmão, pelo amor de Deus, escuta. Minha mãe pega esses 12 mil, chorando, chega na mãe da dona Lu e fala bem assim: olha, eu tenho 12 mil de entrada. A senhora aceita? Ela falou: claro que eu aceito, que eu quero ir embora, não me adapto aqui. Ela falou: a senhora parcela o restante, porque eu vou colocar à venda a minha casa, que na verdade a casa eu vou ter que demolir, vou botar à venda o terreno, que daí eu vou pedir aqui no terreno 7 mil, aí se eu vender, aí eu já pago a senhora e etc, etc, certo? Então a mulher tem 12 mil, tá ok? E a mulher vai embora, irmão, ela vai embora e a gente já começa aquele movimento de lavar casa e limpar parede, não sei o que, aquela coisa toda, feliz da vida. Escuta isso. A minha mãe coloca hoje uma placa de vendas e hoje mesmo aparece o comprador. E o cara fala bem assim: quantos que a senhora quer nesse terreno? 7 mil. Tá aqui. 7 mil, uma atrás da outra. Você acredita nisso, irmão? 7 mil assim, ó, uma atrás da outra. Minha mãe falou: meu Deus. Agora minha mãe já tinha dado... Escute, minha mãe tinha dado 7. A minha mãe já tinha dado 12. E agora ela já tinha mais 7 mil. Em resumo, a minha mãe pagou aquela casa. Sobrou dinheiro para ela pintar a casa, assim como Deus usou o profeta, tá? E ainda sobrou dinheiro para ela comprar alguns móveis. A profecia se cumpre. O nome de Jesus é glorificado. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Acredite no milagre de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Sobrou dinheiro. Ela pintou a casa por fora. Na época tinha aquelas texturas que travertina, eu não sei como é que ela fez aquele negócio. Pintou os muros,
pintou a grade, sobrou dinheiro, meu irmão. Sobrou dinheiro. O nome de Jesus foi glorificado. Deus vai fazer isso na tua vida também. Deus vai fazer isso na tua casa. Ei, olha o que eu disse aqui para você nessa manhã. Agradece o que você tem. É 5 pães? É 2 peixes? Agradece o que você tem. Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida agora. Agradece agora. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor por aquilo que nós temos. E Deus vai multiplicar o teu celeiro. E você vai sim realizar o seu sonho. Você crê nisso? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Eu profetizo que você vai ter a tua casa própria. Eu profetizo que, sabe aquele carro que você quer ter? Você vai ter. Agradece os 5 pães, os 2 peixes. Deus vai fazer multiplicar. Ele vai te dar. Vai entregar a chave na tua mão. O nome de Jesus vai ser glorificado. Quem sabe o milagre que você quer não é material, é espiritual, é conversão de alguém. Deus vai fazer. Agradece hoje. E tu vai ver o que Deus vai fazer, diz o Senhor. Vamos orar. Estou sentindo a presença de Deus aqui, meu Deus. Vamos orar. Deu até saudade da Dona Lu. Meu Deus, era a nossa vizinha. Meu Deus. Eu tenho que perguntar para a mãe, eu nem lembro qual que era o valor da casa. Eu tenho que perguntar para minha mãe uma hora dessa. Irmão, pensa no milagre que Deus fez. Deus multiplicou, sobrou dinheiro e a profecia se cumpriu. Vai se cumprir na tua vida também. Creia, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão aí no seu coração. Nós vamos orar agora. Ei! Estou sentindo a presença de Deus. Nós vamos agradecer o que nós temos. E Deus vai multiplicar. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Ore comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Senhor. Traga à sua memória agora os 5 pães. Os 2 peixes. E diga assim: Senhor, eu entrego o que eu tenho. Mesmo que pareça ser insuficiente. Mesmo que pareça ser pouco. Os meus olhos estão contemplando 5 pães e 2 peixes. Mas eu sei que o Senhor vai multiplicar. Eu entrego o que eu tenho hoje. Tira de mim o medo de não ser o bastante. O medo de não dar certo. O medo de falhar. O medo de não cumprir as parcelas. O medo, Senhor, tira essa incredulidade. Senhor, eu sou muito preocupado. Eu sou muito preocupada. Só que essa preocupação está impedindo eu de viver o meu milagre. Então eu entrego hoje os meus 5 pães e os meus 2 peixes. E me leva, Pai, no lugar do meu milagre. Eu quero colocar os pés na minha terra prometida. E eu vou tomar ela como herança. Eu vou acreditar na tua palavra. Eu vou tomar posse. Eu vou comprar, eu vou adquirir. Eu vou crer, porque eu sei que é o Senhor falando comigo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tu crê? Ei, tu acredita? Deus está colocando hoje nas suas mãos a terra que Deus te prometeu. Ei, Deus está colocando hoje nas suas mãos a casa que Deus te prometeu. Pega a chave aí. Pega a chave desse carro. Pega a chave dessa transformação. Pega a chave dessa conversão. Eu não sei o que é os teus 5 pães e os teus 2 peixes. Eu só sei que é hoje, diz o Senhor. Olha, eu estou toda arrepiada.
Deus está entregando nas tuas mãos. Pega, eu pego, Senhor. Eu tomo posse em nome de Jesus. Receba, porque vem diretamente do céu. Amém?